Já parou para pensar em resolver um dos conflitos mais antigos e complexos do mundo como se fosse um negócio? Uma transação comercial? Pois é, essa foi exatamente a proposta da administração Trump com o seu plano Paz para a Prosperidade. Uma abordagem que prometia rios de dinheiro, mas que no fim das contas acabou redesenhando o mapa geopolítico do Oriente Médio de um jeito que pouca gente esperava. E essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Será que dá para aplicar uma lógica de negócios, uma lógica transacional, a uma questão que é tão, mas tão enraizada em história, identidade e soberania? Fica a questão. Bom, para a gente entender a dimensão desse plano, primeiro a gente precisa, rasgar o manual de regras da diplomacia tradicional. A proposta de Trump não foi um pequeno ajuste, não. Foi uma ruptura completa com a forma como os Estados Unidos vinham agindo como mediadores na região há décadas. E aqui a gente vê a essência da mudança, né? Os Estados Unidos basicamente deixaram de ser aquele árbitro que tentava equilibrar a balança e passaram a ser um jogador com um lado bem definido. Uma postura que, claro, do ponto de vista da administração, era pragmática, mas que alterou fundamentalmente a dinâmica do poder e a percepção de neutralidade americana ali na região. E a estratégia de lançamento foi tão radical quanto o conteúdo em si. Em vez de apresentar um grande acordo de uma vez, o plano foi dividido em duas partes, numa sequência bem calculada. Primeiro o dinheiro, depois a política. Uma tática que, gerou tanto esperança quanto muito ceticismo. A primeira parte foi um verdadeiro show de poder econômico. Aconteceu lá no Bahrein em 2019, e a mensagem era muito clara. Antes da gente falar de fronteiras, de política, vamos falar de bilhões de dólares. Uma promessa de investimento gigantesca para criar uma realidade econômica totalmente nova para os palestinos e seus vizinhos. A lógica por trás disso era bem transacional, né? Basicamente, a ideia de que a prosperidade econômica poderia comprar a paz política. A aposta era que, com a perspectiva de um futuro melhor, de mais dinheiro no bolso, as concessões políticas, aquelas mais difíceis, se tornariam mais fáceis de engolir. Mas será que questões de identidade nacional e soberania têm um preço? E foi exatamente aí que o castelo de cartas parece que começou a desmoronar. Porque quando a parte política finalmente veio à tona, em 2020, ela basicamente reescrevia o mapa de acordo com os interesses de Israel. Jerusalém como capital indivisível, assentamentos legalizados, controle total da segurança, eram condições que batiam de frente com década de consenso internacional. A reação foi imediata. Para os críticos e, claro, para a liderança palestina, a proposta não criava um Estado de verdade. Criava um arquipélago de territórios dependentes, sem controle real sobre as próprias fronteiras ou sobre a própria segurança. A rejeição não foi uma surpresa. Foi uma consequência direta do que estava escrito no papel. Bom, com uma proposta tão explosiva assim na mesa, é óbvio que o mundo não ia ficar em silêncio. As linhas foram traçadas quase que instantaneamente, dividindo o globo entre apoiadores, críticos ferrenhos e aqueles observadores mais cautelosos. Os lados eram simplesmente irreconciliáveis. Para o governo de Israel, o plano era uma validação das suas posições mais firmes, consolidando ganhos territoriais. Já para a liderança palestina, era basicamente o fim do sonho de um Estado soberano, uma violação clara das resoluções da ONU. E a comunidade internacional? Ficou ali, presa no meio. Muitos aliados dos Estados Unidos criticando o unilateralismo da coisa toda, mas sem muito poder para mudar o curso dos acontecimentos. E é aqui que a história dá uma virada bem surpreendente. O plano, que falhou no seu objetivo principal, acabou tendo um sucesso que ninguém esperava em outro campo. Ele não trouxe a paz entre israelenses e palestinos, mas serviu de catalisador para uma nova arquitetura de alianças no Oriente Médio, os famosos Acordos de Abraão. Mas como assim? Como um plano fracassado levou a acordos históricos? Bem, ao colocar na mesa uma proposta tão favorável a Israel, a administração Trump acabou sinalizando para outros países árabes que a questão palestina não era mais, digamos, um pré-requisito para normalizar as relações. A sequência dos fatos foi rapidíssima. Em janeiro de 2020, o plano político é apresentado. Poucos meses depois, em agosto, os Emirados Árabes Unidos anunciam a normalização das relações com Israel. Logo em seguida, em setembro, o Bahrein faz o mesmo. Basicamente, o plano, ao isolar a causa palestina, abriu uma porta para que os interesses estratégicos de outras nações árabes, principalmente em relação ao Irã, viessem em primeiro lugar. No final das contas, a balança geopolítica pendeu para o lado do pragmatismo.
O legado do plano não foi a paz que ele prometia, mas sim uma nova ordem regional, onde alianças estratégicas e acordos econômicos passaram por cima de uma solidariedade histórica, deixando a questão palestina mais isolada do que nunca. O que nos leva à pergunta final: quando é que um plano de paz não é realmente sobre a paz? Talvez a resposta seja quando o objetivo não é resolver um conflito antigo, mas sim criar um novo tabuleiro de xadrez, onde as peças são as nações e as regras são ditadas por interesses estratégicos e econômicos. Uma questão para a gente continuar refletindo.